Olá, meus amores! Que prazer estar aqui para mais um episódio do programa O Novo Feminino. Amores, o meu coração tá cheio de felicidade e de alegria com o meu convidado. Eu estou aqui com Ruminingue Queiroz. Ele é escritor, ele é palestrante, ele é pastor. Ele é um ser humano incrível que eu estou recebendo aqui. Seja muito, mas muito bem-vindo a este programa. É uma alegria muito grande estar aqui. Primeiro, eu me sinto muito honrado, quero agradecer o convite. E agradecer a Deus por ter te conhecido. Uma pessoa iluminada, onde você passa, você ilumina os lugares que você passa. E eu tenho certeza que esse programa está e vai continuar iluminando a vida de muitas pessoas. Muito obrigado mesmo. Que maravilha! Obrigada a você por aceitar o convite, por aceitar ficar aqui de frente a uma mulher que tem um projeto, que tem uma visão e que quer dar voz às pessoas. Então, estar aqui é estar disposto a abrir, a soltar a voz, e a voz é muito mais profunda, é o que está dentro da gente. E é o que nós vamos fazer aqui hoje. Independente de quem você é no teu lado profissional, é o que está dentro de você que faz você ser tão especial. Obrigado. Então, para a gente poder começar aqui com a pergunta mais desafiadora, mas a mais incrível: quem é você, Ruminingue Queiroz? Muito bom. Essa pergunta ela é um dilema para a maioria das pessoas, né? Porque quando se pergunta quem é você, rapidamente a pessoa se remete ao que ela faz. Exato. E às vezes o que a gente faz não fala do que é a gente, né? O Ruminingue Queiroz é um apaixonado por vidas, apaixonado por pessoas. Há uma frase que eu sempre repito, que uns nasceram para construir prédios, uns nasceram para levantar prédios. Eu nasci para levantar pessoas. Uau! Então eu sou apaixonado por pessoas. Tanto quando eu prego para elas, ou quando eu motivo elas, ou quando o nome do meu ministério chama Resgatando Sonhos, ou quando eu faço elas sonharem. Perfeito. Então, quem é o Ruminingue Queiroz? É alguém que é apaixonado em ver uma vida brilhar, em ajudar alguém. Eu sou apaixonado por vidas em todos os âmbitos que eu possa alcançá-las. No empreendedorismo, na igreja, como pastor, ou dando uma palestra, eu quero que essa pessoa saia melhor depois de ter se conectado comigo. Perfeito. Esse é o Ruminingue Queiroz. Incrível, incrível, incrível. Eu, como psicóloga, eu falo que esse Ruminingue que está aqui teve um antes, tem uma história. Se teve. Tá? E eu gosto sempre de voltar. Vamos lá. Né? Porque quem você se tornou e está, que eu sempre gosto de colocar isso, quem é você? Eu estou. Porque amanhã você vai estar diferente após esse episódio, daqui uma semana, daqui um mês. Então nós estamos. Mas eu queria ouvir um pouquinho sobre o menino Ruminingue. Da onde você veio, nasceu, em que lugar, em que estado? Conta um pouquinho pra gente. E eu gosto dessa pergunta, ela tem um objetivo. Você pisa em grandes palcos, Ruminingue. Sim. Você brilha hoje, por onde você passa. Por todos os países que você já pisou e vai pisar ainda. E muitas pessoas que não compreendem, elas falam, nossa, ele tem sorte. É porque ele tem dinheiro. Então essa pergunta estratégica, ela tem este objetivo. Que as pessoas que estão ouvindo a gente possam se conectar com este antes. E que com essa história, com essa jornada que a gente chama de jornada do herói, possa te inspirar a sair deste lugar que você está. Talvez você esteja num lugar de vítima, sofrendo, com o coração dilacerado, sangrando. Mas você está vivo. E enquanto nós estivermos respirando, tudo pode acontecer. Então, por isso essa pergunta, muito bom, muito bom. Ela tem esse objetivo, que você conte que nem sempre foi assim. Nem sempre. Abra teu coração, meu querido. Bem literal, eu sou o menino do interior do Paraná, pobre preto, né, como dizem por aí, e filho do seu Ventura, o pedreiro, da dona Veronia diarista, mas eu sou um menino que sonha demais. Eu sempre acreditei
que tinha algo maior, que Deus podia fazer algo maior. Então eu venho de uma cidadezinha chamada Luisiana, no interior do Paraná, 5.000 habitantes. Uau. Mais ou menos 5.000. A gente brinca que é 5.000, mas é 3.000 no sítio e 2.000 na cidade só. Eu venho daquela cidade Da que roça. só tem uma avenida que vai, uma avenida que vem, acabou a cidade. É uma cidadezinha Certo. pequena mesmo, do interior, do interior, do interior. Só que nesse lugar, eu sempre acreditei que Deus podia fazer algo maior se a gente se doasse a uma missão. Ali eu cresci no meio de muita pobreza, desafio financeiro muito grande, e por ser um menino de cor, discriminação muito grande, né? Como psicóloga, minha terapeuta também sofreu muito para tratar tudo isso depois, né, de adulto. Então é nesse contexto que eu cresci, acreditando que dava para ter algo melhor. Então, estudei escola pública a vida toda, passei por todos esses dilemas que jovens de cidades de interior passam, mas eu comecei primeiro a me conectar com pessoas. Então eu lia muito, eu acreditava muito, e eu me lembro que com meus 15 anos eu comecei a falar na cidade que eu ia viajar de avião. Eu ia viajar de avião. E eu sou um pastor assembleiano, e nós cremos, né, muito em profecias, né? E eu me lembro que Deus usou alguém para falar comigo, e Deus disse para mim lá no interior do Paraná que eu iria viajar às nações, que a minha voz seria ouvida por milhões de pessoas. Uau. E eu sempre repito uma frase, já deve ter ouvido várias vezes, eu sempre digo que a minha fé é absoluta, a minha crença é absoluta, né? Incrível. Então eu acredito. E eu acreditei naquela palavra, acreditei muito naquela palavra. Então eu andava pelas ruas, os meus amigos da escola, os meus amigos da igreja, eu dizia, olha, eu vou viajar de avião. Nossa, eu vou viajar o mundo todo. Quem falou? Não, Deus falou pra mim. E quanto eu fui dissuadido desses sonhos. Por isso, se você me ouve, tá aí na sua casa sem muito recurso financeiro, e talvez você não tenha um lastro familiar, e seria uma honra pra mim ter um pai pastor. Né? Conversava agora com o rapaz, ele disse, eu tenho um avô pastor, um pai pastor, nossa, que honra pra mim seria. Mas da minha família, eu sou o primeiro pastor. Eu não tive esse privilégio. Então eu não tive herança, eu não tive nada disso. Talvez você tá aí e você tenha. Parabéns, porque você já tem esse passo. Mas talvez você tá me ouvindo e você não tem. E se você não tem, acredite que você tem um pai que é maior do que todo pai, que é o nosso Deus. Acredite que você tem a mesma possibilidade que qualquer outra pessoa tem. Você só tem que acreditar. Eu acreditei. E todo mundo dizia que eu era muito louco na cidade, porque eu falava para todo mundo, né, que as coisas iriam acontecer na minha vida. Tanto que quando eu fiz 18 anos, eu não fiz uma carteira de motorista. Eu fiz um passaporte. Ah, já adorei. Não, porque eu tinha uma palavra e eu acreditava nessa palavra ali. Então eu comecei a empreender desde cedo. Minha primeira empresa eu abri com 16 anos. Pedi pro meu pai me emancipar, adiantar a minha maioridade para que eu pudesse empreender, né? Já era uma empresa ali de impressões e tal. E eu tenho essa empresa até hoje, desde os 16 anos. Uau. Essa é a minha empresa mais velha, dentre outras que eu tenho hoje. E daquele lugar de Luisiana, no interior do Paraná, Deus me soprou para o mundo. Que Daquele incrível. lugar, Deus me fez escrever 9 livros. Estou agora com o meu lançamento mais recente. Já foram 9. 9 livros escritos. Daquele lugarzinho do interior. Daquele menino que estudou escola pública. Isso. Sem recurso financeiro. Eu me lembro que no colegial ali eu jogava handball, eu amava jogar handball. E era muito difícil, porque todo mundo tinha o Stable, que era o tênis da época, um Adidas Stable, né? Que era o ápice do jogador de handball. E eu era o único que treinava sem. Em meio a todos os jogadores, porque realmente a gente não tinha condições. Perfeito. Mas isso não fazia com que eu desistisse de treinar. Eu ia lá, treinava do mesmo jeito, porque eu acreditava que, embora eu estivesse vivendo aquele estado momentâneo, aquele não era o meu futuro. Não era naquele lugar que eu ficaria. E tudo dependia de como eu acreditava ou não. E eu sempre acreditei. Que coisa mais! Já tô encantada. Que coragem. E eu acho que não é só coragem. Eu sou nova de fé. Era até 2 anos Olha atrás. só. Até, imagina, falar sobre isso, há 2 anos atrás eu jamais imaginei falar sobre isso. E uma das coisas que este novo caminhar, esta nova fase de me relacionar com Deus, eu estou descobrindo que é sobre a fé.
Porque você idealizava lá, você não aceitava aquele lugar, você sabia que te acreditava. Isso faz parte da fé. E a fé é essa coisa de acreditar sem ter o recurso. Sem ter... Acreditar sem ter o Não próximo é a passo. coisa que você imaginar, né? Que eu vejo muitas pessoas que não tinham fé e que me contam histórias que hoje eu falo assim, eu falava sobre co-criar, né? Tal. Mas espera aí, isso também é fé. Isso também é fé. Isso é fé. Acreditar naquilo que você não está vendo ainda. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que ainda não existem. É a crença naquilo que ainda não existe. Você só sabe que vai acontecer. Você só tem certeza que vai acontecer. E olha só, me corrija, tá? Porque você tem autoridade para isso. E eu ainda vou continuar errando. Mas eu quero aprender. Eu estou num lugar aqui de aprendiz. Neste lugar aqui, entrevistando uma pessoa, eu quero ouvir. Eu estou aqui para aprender, tá? Então, neste lugar do entendimento da fé. Então, olha que interessante, e me corrija de novo se eu estiver errada, mas se ter fé é acreditar sem ter segurança nenhuma, para quem está novo na fé como eu, certo? E nada que melhor do que estar na frente de uma pessoa entendida, de um pastor, para poder esclarecer. Claro. O que eu estou entendendo sobre fé é que quem tem fé se coloca como filho do Criador. E sendo filho do Criador, você tem direito à herança de tudo que ele criou. É isso. E isso que é novo para mim me encanta demais, que eu falo, peraí, Renata, então quer dizer que eu posso tudo? Naquele que me fortalece. Uau! Esse vínculo... Isso! Lucas, isso não é incrível, Lucas? Isso é incrível! É esse o caminho, ter fé é isso, é saber que por mais difícil a situação que você esteja enfrentando, você tem um pai que quer o melhor para ti, porque eu sou mãe, você é pai também. É isso, Meningue. Quantos anos tem seu filho? Olha pra cá, deixa uma mensagem. Que ele fortificou. Perfeito. Vai. Para as mulheres de casa. Tá. Então Só volta. Olha, ele tá ajudando a gente. Você viu que coisa mais maravilhosa? Você só vai virar pra câmera agora que tá gravando, tá continuando depois do corte. E deixa a mulher. As mulheres de casa. Tá. Você. Tá bom. Você que tá me assistindo. Você que tá me assistindo. Entenda isso, que isso é novo de novo para mim. Ter fé é acreditar que nós temos um Pai que criou tudo, que pode tudo, que sabe tudo e que é o melhor para nós. Então, se você tá aí, desesperançosa, triste, com depressão, se abrir um buraco na tua vida e talvez você esteja até no fundo do poço. Não é este lugar que o teu pai, que o meu pai, que este pai quer te ver. Ele quer o melhor para você. E tá ali na frente. Talvez você não esteja vendo ainda. Mas saia, olha para cima, olha para o alto. Se apegue nele. Peça a ele, ele vai te tirar deste lugar. Ele me tirou do fundo do poço. Eu jamais imaginei estar aonde eu estou. Essa filha rebelde. Fui até coautora de um livro que fala, a filha rebelde de Deus. Se aconteceu comigo, improvável, vai acontecer com você. Agora me fala. Eu estou delirando nisso, eu estou no caminho, pastor, mentor. Então vamos lá. Ser humano, me ajuda, me dá clareza, ajuda aqui quem está assistindo a gente. Quantos anos tem Meu filho tem 19 anos, o João Vitor. E a sua filha? A Ana Clara tem 21 anos. Tem 21 anos. Isso. Você consegue imaginar o João Vitor com 3 anos? Perdeu o sono. Certo. Vai lá na beiradinha da sua cama
e diz: mãe, é o seguinte, cadê o leite? Perdi o sono. Tô preocupado. Vai ter leite amanhã pra mamar ou não? Você não me mostrou a mamadeira, eu não vi a caixinha de leite. O que você vai fazer? Você fala: João, por favor, vai dormir. Amanhã tem leite. Amanhã tem leite. 4 da manhã. Filho, o que foi, filho? Mãe, é que eu não consigo dormir. Eu tô em dúvida se vai ter leite amanhã. Eu não consigo acreditar se vai ter leite ou não. Você não quer deixar comigo a mamadeira e eu já mamo e fica tudo... Vai dormir. 6 horas da manhã, você tá assim meio sonolento, você abre outro, aquele vulto do lado da sua cama, com a mamadeira na mão vazia. Mãe, já é 6 horas, e 7 horas eu mamo. Cadê o leite? Tô preocupado, já fui na geladeira, não vi o leite. Como é que vai ser isso? Eu perdi o sono, tô totalmente preocupado aqui. Sabe quando isso vai acontecer? Nunca. E independente se ele tivesse 3, 4, 10, 15, 19, 30, 40 ou 50 anos. Teu filho nunca vai duvidar que ele vai chegar na sua casa, vai sentar na sua mesa e vai comer. Exato. Porque ele sabe o pai que tem. Ele sabe a mãe que tem. Todo dia que ele sai de manhã ou vai pra faculdade, ele volta, ele não volta dirigindo pensando: será que vai ter que comer lá em casa? Ele sabe o pai que tem. A sua filha sabe a mãe que tem. Eles confiam no pai que tem, sem duvidar. Olha, a fé deles em vocês é absoluta. Incrível. Qual que é o meu problema? Eu não conheço meu pai. Eu não Ai, que confio. coisa mais linda. Eu não confio no pai que eu tenho. Então, eu acho que tudo vai faltar. Eu acho que ele não vai cuidar de mim. Eu acho que eu não vou ter onde morar, que eu não vou ter o que vestir, que eu não vou ter o que comer. Escuta bem, você que me assiste. O pai continua cuidando de você nos mínimos detalhes. Jesus, quando vai ensinar sobre isso, ele vai dizer: dá uma olhadinha nos lírios do campo. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu tão lindo. Ainda mais o Deus do céu vai cuidar de vocês para dar o que vestir. Os passarinhos não plantam, não ajuntam em celeiros, mas mesmo assim o Deus do céu cuida deles. Vocês não são mais preciosos que passarinhos? Então você precisa confiar no Pai que você tem. Isso é fé. Nossa. Vou te falar uma coisa. Eu ouvi isso de pessoas que tinham fé. Tô com 45 anos, imagina, reconheci, porque eu falei, é reconhecer. Eu fui apresentada quando era criança a Deus. Olha só. Fui apresentada. Mas por algum motivo, eu não sei. Eu me tornei rebelde. Eu negava. Então, este novo relacionamento que eu tenho certeza disso que você está falando. Porque eu ouvia isso. Deus proverá. Confie em Deus. E nos meus momentos de rebeldia já adulta, eu falava: hello, é você que tem que fazer. E hoje que eu tenho... E, de novo, eu fico com receio, às vezes, de errar, sabe? De falar uma besteira, mas... errando que a gente acerta, vamos lá. Eu tenho essa certeza. Às vezes, me vem ainda uma versão de falar assim, de tentar desconfiar, falar, mas de ficar ansiosa. Eu falo: calma, Renata. E eu volto, eu estou retomando. Porque são muitos anos achando que tudo dependia única e exclusivamente de mim. Era eu que tinha que fazer. Sozinha. Mas ainda assim o pai estava cuidando. E hoje eu tenho total consciência que todas as coisas que não aconteceram, inclusive na minha vida, ele já estava cuidando. Então, a oportunidade, ela chega para todos. E não desista, independente se você tem 50, 60, 20, 30 anos. Comigo foi aos 43. Para eu poder reconhecer. E depois que eu reconheci, tudo mudou. Porque eu tinha uma angústia aqui. Um buraco. Faltava algo. E eu queria deixar interessante essa isso, mensagem para as mulheres que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, indo para o tema do seu podcast. Talvez você cresceu sem essa presença. Talvez você se sente desprotegida, não se sente amada, ou vive em relacionamentos vulneráveis porque falta essa paternidade. Mas você tem um pai.
Você tem um pai que te ama, que cuida de você, que não te abandona, que jamais viraria as costas para você, independente do erro que você fez, se é pequeno, grande, gigante, extenso, ele te ama na riqueza dos detalhes que você é. Então você, mulher que me assiste, não duvide disso. Você tem um pai que te ama muito, há um Deus no céu que cuida de você e dos seus. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. E uma outra coisa que também aprendi, e acho que é legal a gente passar isso, porque ele está disponível. Mas às vezes, em alguns momentos da minha vida que eu falei, primeiro que eu nem acreditava que existia, mas quando alguém falava, ah, Deus, e se existisse não ia ter deixado, eu faço tanto bem para as pessoas e olha o que eu estou passando. Jesus é educado, muito educado. Ele vai entrar se você deixar. Tá? Ele só entrou na minha vida porque eu reconheci e falei, oi, não acredito nisso. Tiago 4, versículo 8 diz assim: cheguem perto de Deus e ele chegará perto de vocês. E é uma grande verdade. Ele é educado, eu coloco assim, não sei se eu estou errada você de está falar certo. assim, Você sabe? está certo. Ele não te abandona. Se você que está sofrendo aí, ele não te abandonou, meu amor. Só que você precisa pedir. Peça ajuda. Peça. Convide. Ele é educado. Ele vai entrar. Mas ele quer receber um convite teu. Eu fiz esse convite. E eu vou te dizer. Eu estou amando o que eu estou vivendo. E é sobre sentir. Eu sinto isso. É real. É de verdade. Então, se você falar, ah, isso é bobagem, como eu também pensava, eu não vou discordar de você ou te julgar. Porque eu fazia isso. Eu falava, ai, que pessoa... Aff. É sobre sentir. E sobre sentir a gente não consegue nem mencionar em palavras. É sobre sentir. Ele é o pai que cuida, é o pai que está por perto, mas é o pai que não invade o seu espaço. É o pai que não invade o seu momento. Então você que está nos ouvindo, convida ele para fazer parte da sua vida e você vai viver uma vida que você nunca viveu antes. Com experiências que você nunca viveu antes. Ai, como isso é maravilhoso. Eu queria, já que eu estou falando que as coisas estão acontecendo na minha vida, e é muito bom, muito bom. Tem algum momento, que deve ter inúmeros momentos na tua vida, que você foi socorrido, que você falou, era improvável isso, ou até mesmo que a tua fé ali, você colocou ela em dúvida por algum momento, porque, gente, nós somos seres humanos, a gente tem sangue correndo aqui, nós temos um cérebro, a gente tem crenças limitantes, a gente tem, às vezes, ira, acontece muita coisa dentro da gente, que pode te tirar de um lugar. Situações, gente que tira o teu tapete, traições de quem você menos imaginava. Tudo isso acontece na minha vida, na tua vida, na tua vida, na vida de todos. Quem tem fé e quem não tem fé. E não tem nada a ver com Deus. Isso eu também estou aprendendo. Não é porque a situação é difícil, ele foi o culpado. Não, vamos parar com isso. A gente cria situações também. E às vezes tiram coisas da gente porque é livramento. Também estou aprendendo sobre isso. E aí a pergunta para você. Toda a tua trajetória, essa questão de fé que você está trazendo, que ela vem lá de trás, você sempre acreditou. Sim. Você passou por alguma situação em que você questionou, que foi uma situação difícil, e você falou, sei, acho que não. Aconteceu isso? Você podia compartilhar com a gente para mostrar que a gente chama de milagres, né? Eu tive inúmeras histórias. A gente ficaria aqui alguns dias falando. Ai, coisa boa. Desses testemunhos e milagres que aconteceram. Eu tenho vários que marcaram demais. Dá pra gente talvez fazer uma breve seleção em dois. O primeiro foi quando o médico me procurou após um exame de colonoscopia e me disse que eu tinha 90 dias. Oi? Porque eu tinha câncer no intestino.
Nessa época, eu já tinha passado pelo meu primeiro processo de falência, que quem sabe a gente toca em algum momento desse, onde eu perdi tudo, há uns 9, 10 anos atrás, fiquei devendo R$500 mil. Na época era muito dinheiro, né, para um menino de 20 e poucos anos e tal. E tem uma coisa que eu amo fazer, que quando as pessoas me chamam para pregar, eu sempre digo para elas que elas não me deram a oportunidade de pregar, elas me deram a oportunidade de viver, porque se eu não pregar, eu morro. Então pregar o evangelho para mim é o meu mandamento principal, é o meu propósito principal. Então o médico olhou para mim e disse, olha, você tem 90 dias, talvez 90, seu intestino tá podre. Você tem doença de Crohn, estágio avançado, não há um procedimento, não há o que eu fazer, vai para casa. Fica com a sua família. E é isso. Eu me lembro que eu saí desacorçoado pelas ruas de Campo Mourão, onde eu consultei, perdido, né, pelas ruas, olhando para o céu e pensando, ué, Deus, e agora? Eu tinha tanto projeto, eu tinha tanto sonho, eu queria alcançar tantos milhões de pessoas e de repente isso foi ceifado. E lembra que eu disse que pregar para mim é viver? Eu me lembro que eu cheguei em casa, chamei todo mundo e disse, o seguinte, como que você dá essa notícia? O médico me deu 90 dias. E se eu for morrer mesmo, eu vou morrer pregando. Então nos próximos 90 dias, eu vou pregar como eu nunca preguei. E eu quero que vocês respeitem esse momento. E eu fui pregar. E eu aceitei todo, porque assim, a gente hoje, principalmente, eu faço um crivo nas agendas, eu não consigo atender todo mundo, tá em todos os lugares, então eu tenho que ver qual lugar eu posso ir, ainda mais pela logística, pelo voo e tal. Eu me lembro que naqueles 90 dias eu fui em tudo quanto é lugar, eu não dormia, eu não comia, então a doença de Crohn estava em estágio avançado, eu não podia comer nada, que eu defecava sangue, eu vomitava sangue, eu tomava mesalazina, um remédio muito caro, e nessa época eu não tinha salário, eu não empreendia. Nossa. Eu estava recente falido, e eu tinha feito um propósito com Deus que eu ia pregar o evangelho, mas primeiro eu nunca ia cobrar. Se um dia alguém te encontrar por aí e dizer o Romininho cobrou tanto para vir aqui, é o diabo, pode ter certeza que é o pai da mentira, porque eu nunca cobrei para pregar o evangelho. Nada, enfim, nada contra nem a favor quem estipula um valor. Eu, com Deus, meu propósito é esse, não estipular nenhum valor para a pregação do evangelho. E eu disse também que eu não ia me oferecer. Se alguém um dia te diga, o Romininho ligou porque ele pediu para pregar aqui, também não. Eu sou convidado aos lugares que eu vou. Então, se o senhor me quer pregando, o senhor sopra o meu nome e o senhor me mantém. Perfeito. E assim, eu tenho milagres assim, espero contar um ainda aqui, antes da gente terminar, de provisões e cuidado de Deus nessa época, que foi sobrenatural. Então, porque eu começava o dia 1, eu não sabia quanto eu ia ter. Então esse remédio era muito caro. O meu filho, e é esse testemunho que eu pretendo contar depois desse, tomava um leite chamado Neocate Advance, R$250 a lata na época. Uau. Eu não tinha salário. E ele tomava uma lata a cada 2 dias. Então eu tinha que comprar o leite, tinha que comprar o remédio. Eu dependia do que Deus me daria no próximo dia. Eu dependia do pastor olhar para mim e dizer, eu gostei de você, toma uma oferta. E tem gente, eu sempre brinco que tem gente no reino que não é do reino, Renata. Você acredita nisso? Não, Renata? eu ainda não tive essa experiência. Tem gente no reino que não é no reino. Eu tenho até uma história engraçada, que eu fiz um propósito com Deus um dia de dar R$50 todo culto. Todo culto eu ia dar R$50, que eu precisava ver um milagre muito grande. Aí eu me lembro de um culto que eu preguei, daí acabou o culto, mas eu falei assim, tudo que entrou eu estou te dando. E ele me deu 20. Eu falei, como pode? Se eu dei 50. Tem gente no reino que não é do reino. Que não é do reino. Então, eu tô ali com câncer, viajando esses 90 dias. Eu levava uma tigelinha com torrada e legumes, em tudo quanto é lugar que eu ia, então aquelas mesas bonitas. E eu me lembro quanta humilhação eu passei, porque as pessoas não entendiam. Poxa, cozinhei pra vocês, fiz. Eu falei, mas eu não posso, eu vou morrer se eu comer isso aí, eu não posso. Então era muito difícil, as pessoas são muito intolerantes, né? Elas não entendem, realmente não entendem. E aí no final dos 90 dias, então eu tinha perdido um monte de quilo, então eu não fui fazer químio, não fui fazer nada. O médico, você só tem isso. E ele falou, não faz nada, vai ficar com a sua família, vai fazer o que você ama. Vai viver teus últimos dias aí. No final dos 90 dias, eu tô pregando em Blumenau, igreja do pastor Niltinho, ele é o presidente da Convenção das Assembleias de Deus de Santa Catarina. Eu terminei de pregar e eu sempre contava um testemunho antes de pregar. Eu dizia assim, gente, eu tô pregando aqui hoje, mas o médico disse que eu tenho só 90 dias de vida. E por que eu tô contando isso pra você? Eu tô contando isso pra você porque eu creio tanto
que um dia eu vou voltar aqui e vou contar pra vocês como Jesus me curou do câncer e eu não morri em 90 dias. Mas por enquanto, a sentença é essa. Eu tenho 90 dias. Então eu contava sempre antes de pregar. Eu preguei naquele dia como se fosse a última vez, porque realmente, Tava acabando o Renata, tempo. não, realmente, eu não sabia se eu teria outro dia. Era muita dor. Eu tomava morfina e a dor não parava. A mesalazina, bom, vai ter médicos nos assistindo e sabem disso, ela amortizava a dor. E quando eu não tomava, porque eu não tinha dinheiro para comprar, era insuportável a dor. Então eu não sabia realmente se, meu Deus, se eu não tiver dinheiro para o remédio amanhã, e isso tudo virar em colapso e eu morrer. Então eu pregava como se fosse a última vez. Uau. E eu preguei naquela noite, eu saí do culto naquela noite, eu fui num negócio que eu chamava de Banquinha da Misericórdia, que é o lugar onde eu vendia o meu material, na época DVD, CD, livro, que me ajudava a bancar a minha casa, porque eu não Sim. cobrava pra pregar, como é que Sim, vive você tinha no que fazer, Paraná? você tinha que ter Como é que recurso vive, ali. como dizia minha Como avó, é que né? Como é que vive? Não tem como. né? Então eu vendi ali o material na Banquinha da Misericórdia. E na Banquinha da Misericórdia tem um segredo, você só tem 5 minutos. Porque 5 minutos o povo passou e foi embora. Acabou o culto, vai embora. Então, Se não assim, vendeu não, ali, já vendeu, era. vendeu, se não vendeu. Tchau. Então, naqueles 5 minutos é a hora da venda. E aí eu acabei de chegar na Banquinha da Misericórdia, estava com um amigo, meu amigo pastor Emerson Fagner. Um grande abraço, pastor Emerson. Com certeza ele vai assistir. Naquele lugar, eu comecei a vender e veio uma senhorazinha. Daquelas irmãs do coque, da oração, Sei. entendeu? Uhum. Ela veio ali, ela olhou e falou, vem aqui. Gente, é o meu momento de brilhar, eu tenho que vender. Vem aqui, eu digo, ó, assim, irmã, eu já oro pela irmã, eu não posso agora. É meu 5 minutos. Eu só tenho, eu preciso fazer um dinheirinho aqui. Mas eu já oro pela irmã. Ela falou, não quero oração, vem aqui. E eu me lembro que o semblante dela era um semblante de tanta autoridade de Deus. Não deu pra resistir. Eu olhei pro meu amigo e falei, vende aqui, pelo amor de Deus. Eu digo, pode falar rapidinho, então tá acelerado. Ela, calma. Solta seu braço. Eu soltei o braço assim. Aí ela pegou a mãozinha dela e passou na minha barriga. Nossa, arrepia. E fez assim. Eu disse, meu Deus, uma velhinha doida. Eu disse, meu Deus, eu tô apurado com câncer, tô querendo vender um negócio, a mulher é louca. Compra meu remédio, caramba. Mandar o dinheiro do leite da criança, que loucura. Aí eu vi que o semblante dela mudou. Era um semblante de autoridade. Então ela fez pela segunda vez. Ela não bateu o pé, ela não entregou uma profecia, ela não gritou, ela não orou em voz alta. Ela passou a mão na minha barriga assim pela segunda vez e fez assim. Apontou o dedo pra minha cara e disse, você está curado. Uau, meu Deus do céu. Mas hoje contando a história, é bonito. Ah. Não, é lindo, eu tô chorando aqui, Mas caramba. quem disse que eu acreditei? Eu olhei pra velhinha e falei, que velhinha doida, cara. Que loucura, tirou meu tempo. Voltei pra banquinha ali desesperado pra vender, vendi nada. Vendi nada, porque eu não tava lá. E as pessoas não compram coisa, elas compram pessoas. Exato. Elas queriam pegar na minha mão, comprar na minha mão. Meu amigo ruim de venda, que só Deus, não vende nada. Voltei pra casa que a gente tava hospedado. Peguei a minha bolsinha, abri a minha bolsinha, fui tomar a minha mesalazina. Não tinha. 3 horas da manhã, eu em Blumenau, pensei, onde eu vou conseguir mesalazina? Sem dinheiro para comprar, e eu me lembro que era muita dor. Então, meu estômago começou a contrair, eu falei, eu já sei o que vai acontecer. Peguei o travesseiro, Renato, coloquei sobre a minha cabeça e comecei a orar assim, Deus, eu preciso dormir, eu preciso dormir, eu preciso dormir, eu preciso dormir. Porque eu imaginei, se eu dormir até de manhã, né, não vou sentir a dor dormindo. Eu dormi. Acordei de manhã, tomei café, comi pão. Eu não podia comer nada. Ó, acordei de manhã, tomei café, comi pão. Na hora do almoço, comi uma macarronada. Ó, o dia tá acontecendo. À noite, fui pregar na igreja do pastor João, um grande amigo meu. Preguei na igreja do pastor João. Quando eu terminei de pregar, o pastor João veio e disse, filho, tem pastores que adotam a gente, né? Filho, nós vamos na pizzaria e eu já volto. E assim, pastor João, como eu era íntimo, ele nem me deu atenção. A gente foi atender o povo dele e eu ia dizer, olha, eu não vou, porque eu não vou comer. Que era normal, dizer, olha, eu não vou jantar após eu ter minha marmitinha. Só que, ó, tomei café, comi pão, comi macarronada. Falei, eu vou lá com eles, lá eu peço alguma coisa, sei lá. Fui. Gente, quando eu sentei na pizzaria, quando eu sentei,
Todo mundo... Eu sentei. Eu tomei café, comi pão. Eu comi macarronada. E eu comecei a chorar. Você não tinha se tocado que já estava acontecendo. Eu comecei a chorar. Não, desculpa. Eu comecei a chorar porque eu não tava sentindo dor. Aí eu olhei e falei, pastor, eu preciso de uma pizza de 4 queijos, mas só pra mim. E uma coca de 1 litro. De vidro. Imagina a cena, aquela pizza na minha frente. Eu chorando. Com a coca do lado. Ninguém nunca comeu pizza tão emocionado como eu comi naquele dia. Eu comia pizza, chorava, tomava coca, olhava pra mesa e dizia assim, depois eu conto pra vocês, depois eu conto pra vocês. E eu nunca mais senti uma dor, porque Jesus Cristo cura. Nossa, gente, que coisa mais linda isso. E depois, né, que eu comi todo lambuzado, bebi a coca inteira, eu tô assim, falei, gente, eu não podia comer isso aqui. Porque até ontem eu tava com câncer em fase terminal. E hoje, Jesus Cristo me curou do câncer. E eu faço todo ano eu faço uma E conferência. usou. Agora me corrija aqui. Me explica. Ele curou através daquela senhora. Aquela senhora. Aquela oração de segundos ali. Então, essa coisa Aquele que eles ato falam, né? simbólico de fé. Deus usa pessoas. Deus usa pessoas. Deus Ele usa usou, quem Ele quer, aonde Ele quer. Então, acho que é interessante pensar, porque o que ele está falando, eu já me vi em algumas situações em que alguém também, e eu olhei para a pessoa e falei assim, tipo, quem é essa pessoa para mim fazer alguma coisa? Porque não foi o pastor presidente que orou por mim. Não foi o pastor fulano. Não, foi uma senhora que eu não sei o nome dela. Eu não sei quem ela era. Olha que coisa mais linda. Aquela mulher me livrou da morte, sendo usada por Deus. Olha que coisa mais linda. E eu tenho uma conferência todo ano chamada Conferência Resgatando Sonhos. E naquele ano da conferência, eu tava lá, gente, esse aqui é o exame do Crohn. E quem tem Crohn sabe que é uma doença incurável. É incurável a doença de Crohn. Não há cura. Eu tô aqui com o exame, com as feridas no meu intestino do Crohn. E aqui eu tô com o exame que o médico fez, Dr. Dror, e olhou pra mim e disse, olha, eu não sei o que aconteceu, tem só pequenas cicatrizes nos lugares das feridas. Coisa mais Você linda. viajou comigo, né? E é claro, o Dr. Dror, ele me faz repetir os exames todo ano. Ele falou que, né, ele é um médico. E ele fala, menino, ele falou, doutor, 100% tô curado. Todo ano eu vou lá e ele fala, ó, seu Crohn sumiu. Mas vamos ver ano que vem. Ele não, fica tranquilo, ano que vem eu volto. Então eu sou alguém que foi curado da doença de Crohn. Uma doença incurável. Então, ali foi digamos que o primeiro... se foram vários, mas foi Vários. um milagre. É porque, seguindo o tema que você me fez a pergunta, um momento que eu duvidei, né? Porque Ali na você oração duvidou. dela eu não acreditei. Porque eu já estava conformado, foi meus 90 dias, vou descansar com o Senhor e tal. E eu não acreditei naquela oração porque era muito simples, era muito rápido, era de alguém improvável. Mas Deus usa os improváveis. Nossa, que coisa Né? mais linda. Que coisa linda. E se eu puder lhe contar o segundo, Conte, que por esse, favor. pra gente seguir, esse marcou a minha vida. Então, meus 2 filhos nasceram com alergia à lactose, alergia à proteína do leite. Né? Então, eles tomavam o Neocate Advance, esse leite caro. E nessa época da minha vida, talvez não dê para falar aqui, mas eu empreendi, eu ganhava muito dinheiro. A gente, nessa época eu tinha 12 carros, a gente tinha uma construtora muito grande, e eu disse a Deus que eu não ia pregar mais. Porque era mais gostoso ganhar dinheiro que pregar, e pregar não dá dinheiro. E eu comecei a negligenciar o meu chamado, me afastar do Senhor, e nessa época, nesse contexto, eu fali. No que eu fali, um tempo depois eu fiz um propósito com Deus de voltar a obedecer, de voltar a pregar. Então eu fui pregar. Só que agora eu não empreendia mais, porque eu me perdi empreendendo. Eu perdi meu propósito empreendendo. Eu perdi meu propósito pro dinheiro. Então eu não empreendia mais e vivia dessas ofertas e tal. E eu tô em Curitiba pregando, no Templo Sede da Assembleia de Deus de Curitiba. No Templo Sede da Assembleia de Deus de Curitiba tem um culto chamado Almoço com Deus. Todo dia tem esse culto lá. Inclusive nesse momento, tá tendo esse culto lá. Eles fazem esse culto num templo menor. E eu era convidado para pregar nesse dia do Almoço com Deus. E eu vou pregar. E eu preguei uma mensagem que eu amo pregar, que se chama Então Chegou o Domingo, que eu prego sobre a sexta-feira do sofrimento, o sábado do silêncio
e o domingo da ressurreição. Nessa mensagem eu parafraseio dizendo que todos nós temos uma sexta-feira, onde os amigos vão embora, onde eles têm inveja da gente, onde eles machucam a gente, onde eles duvidam da gente, onde eles massacram a gente, onde a vida bate com força. Todos nós temos um sábado, onde parece que Deus não nos ouve. Porque pensa bem, Renata, aqueles discípulos durante 3 anos e meio, todos eles acordavam e falavam assim, bom dia, Jesus. Boa tarde, Jesus. Boa noite, Jesus. Para onde a gente vai agora? O que a gente vai fazer? O que a gente vai comer? Mas naquele sábado, pós-crucificação, eles acordam e Jesus não está. Eles não sabem para onde ir. Eles não sabem o que fazer. Eles não ouvem a voz de Deus. Não há nada mais triste do que não ouvir a voz de Deus. E tem o domingo. O domingo onde todo mundo que andou na sexta-feira assim, ele morreu. Tá sabendo aquele cara que disse que era Jesus, que ressuscitava, que era o bonzão, filho de Deus? Morreu. Sabe a Renata que disse que ia chegar, que ia ter, que ia acontecer? Não deu em nada. Sabe o fulano, sabe o sonho, sabe? É a sexta-feira. E as pessoas amam divulgar nossa sexta-feira. Eles amam postar nossa sexta-feira. Eles amam comentar nossa sexta-feira. Mas então chegou o domingo. E as mesmas pessoas que passaram no domingo, ei, morreu. Agora a pessoa vem. Lembra que eu passei aqui sexta-feira? E eu falei que Jesus, sabe, Jesus tinha morrido? Então, eu não sei como explicar, mas ele tá vivo. O sonho tá de pé. A Renata continua brilhando. Ainda tá acontecendo. Então, não desista por causa da sua sexta-feira. Um domingo de Deus tá chegando na sua vida. Ai, que coisa. Então, eu preguei essa mensagem. Ah, Né? Ela demora aí 1 hora, essa mensagem. Eu só introduzi ela aqui. E no final, eu sempre digo, ele tá vivo. Ele tá vivo. Quando Jesus ressuscita, eu conto todo num enredo romântico ali a história da ressurreição. E eu digo, ele tá vivo. Eu não tenho o costume, pela oratória, de bater na tribuna onde eu tô pregando. Mas naquele dia, naquele culto, eu comecei a bater na tribuna e dizer assim, ele tá vivo. Ele tá vivo. E daqui a pouco, a minha língua embaralhou. E lembra que eu comentei com você esses dias, com ela, conversando, que no altar não é palestra. No altar não é performance. No altar é ser a voz de Deus. Isso é muito sério. Olha só que coisa doida. Eu preguei essa mensagem inúmeras vezes e eu termino ela dizendo, ele tá vivo. Ele tá vivo. Mas naquele dia eu comecei a bater no altar, coisa que não é o meu costume, e gritar, o menino tá vivo. O menino tá vivo. O menino tá vivo. Nada a ver com a mensagem. Nada a ver com tudo que eu vim construindo. Eu tinha que finalizar em Jesus tá vivo. Ele tá vivo. E eu finalizei em o menino tá vivo. O menino tá vivo. Eu terminei e falei, que loucura. Quando eu terminei, eu vou pra banquinha da misericórdia. Certo? Eu tô na banquinha da misericórdia e o Espírito Santo fala comigo. Como já falou com você, e a gente tava falando aquele dia. Tava saindo uma mulher chorando e o marido abraçado. Quando ela tá saindo, o Espírito Santo falou pra mim. Pergunta se ela deu oferta nesse culto. Falei, brincadeira, né? que situação. Parei a mulher. Falei, oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Você deu oferta no culto? Aí ela olhou pra mim e falou, não. Eu falei, então volta lá dentro e dá sua melhor oferta. O marido dela olhou pra mim num olhar desconfiado. Voltei pra banquinha da misericórdia. Quando eu volto, o Espírito Santo fala pra mim, o que ela deu, você vai dar também. Eu falei, misericórdia. Mas tinha a mulher era igual você, assim. Você olhava pra ela e via riqueza nela. Eu falei, meu Deus. Tô lascado. Não, eu só tinha um recurso. Cara, a mulher saiu, lá vou eu de novo. Cerco o casal, olho no olho da mulher e pergunto, quanto que você deu? Meu Deus do céu, olha que escândalo da fé. Ela olha pra mim e diz, olha, eu não tinha muito. Quanto? Eu só tava preocupado com o que você ia ter. Aí ela falou, eu tenho R$100. Aí eu respirei e eu só tinha R$100, Renata. Então eu tinha que mandar o dinheiro pra comprar a lata de leite. Eu tinha que comprar o remédio. Eu tinha aluguel, luz, água. Eu tinha que almoçar. Eu peguei meus R$100, entrei lá dentro. Quando o pastor falou, filho, eu vou te dar uma oferta. Eu falei, pastor, eu não posso receber essa oferta. E eu tenho que dar uma oferta de R$100. Eu dei meus R$100. Dei meus R$100, fui pra casa, que eu tava hospedado. No outro dia, 10 da manhã, meu telefone tá tocando. E o pastor me ligando. Eu falei, a mulher do 100. A mulher dos R$100 voltou lá e foi reclamar que eu perguntei, que eu mandei ela dar dinheiro na igreja. Eu sabia, meu Deus do céu. Nunca mais vão me deixar pregar em Curitiba. Atendi o telefone.
Do outro lado, o pastor tá chorando e ele não fala. E daí ele fala assim, quero você aqui na igreja agora. Ferrou. Eu falei, pronto. Falei, vão me proibir de pregar no Brasil inteiro, vai ser horrível, vão divulgar essa história que eu usurpei o R$100 da mulher e eu nem fiquei com aquele dinheiro ainda. E eu nem peguei aquele, nem era pra mim. Eu falei, o Senhor me faz cada coisa, Espírito Santo. E já murmurei, né? Eu entro numa sala, tem ela e o esposo chorando, o pastor chorando. E a Bíblia diz o que sobre isso? A Bíblia diz assim, chorar os que choram. Eu entrei, se ninguém me fala nada, eu comecei a chorar também. Mas eu chorei um pouco. E também tava com medo. Né? Eu já chorei mais de medo que de emoção. Tentei segurar ali e falei, então, por que a gente tá chorando? Uau. E ela disse assim, eu e meu esposo faz 9 anos que a gente tenta engravidar. E ontem eu tava na clínica e o médico olhou pra mim e disse que o meu filho tinha morrido. Me deu um ataque psicótico. Eu saí correndo pelas ruas do centro cívico, essa igreja é no centro cívico e a clínica também. Eu saí correndo no centro cívico de Curitiba, são várias avenidas assim que vai e vem carro, eu queria morrer. Quando eu atravesso a rua, eu olho e tem uma porta aberta, escrito igreja. Eu entrei correndo para aquela porta. Eu entrei lá chorando, meu marido entrou me puxando para sair para fora, eu disse, eu não vou ir. Deus tem que me falar alguma coisa. Eu abracei o meu ventre e você começou a bater no púlpito e gritar, o menino tá vivo. Caraca. O menino tá vivo. Eu olhei pro meu marido e disse pra ele, tá vendo? O menino tá vivo. Abracei o meu ventre e você não parava de gritar. Eu gritei uns 5, 10 minutos. Olha que coisa mais maluca. Porque o altar não é palestra. O altar é ser a voz de Deus. Meu Deus. E no momento que aquela mulher entrou, Deus mudou as palavras da minha boca. E eu bati, o menino tá vivo. E aí ela disse, o meu marido ficou louco. Porque assim, já não bastava eu tá doida, ainda tinha uma falsa esperança de um pastor doido. Quando eu saí lá fora que você parou a gente e perguntou se eu tinha dado dinheiro no culto, o meu marido xingou você de todo nome possível. Eu fui lá dentro, dei aquela oferta. Agora, quando voltou que você me parou e perguntou quanto foi, até eu fiquei com raiva de você. Ai, meu Deus. A gente foi embora. A clínica ligou durante o dia, eles marcaram a curetagem, a retirada do feto, para hoje de manhã. E hoje de manhã eu fiz um barraco naquela clínica. Eu disse, ninguém vai encostar em mim sem um ultrassom, sem um exame. O médico disse pro meu marido, olha, vocês vão gastar à toa. Infelizmente eu já testei o óbito, tem que tirar o quanto antes. E eu falei, ninguém vai encostar em mim sem uma ultrassom, porque o meu menino tá vivo. Já trouxeram psicólogas, já me indicaram um psiquiatra. Mas, depois que eu empurrei algumas macas e gritei com algumas enfermeiras e alguns médicos, eles vieram fazer o exame. E quando eles encostaram em mim o aparelho de ultrassom... O coraçãozinho tava batendo. O meu filho tá vivo. Nossa, que coisa. O meu menino tá vivo. Lembra? O Seu- grito de Deus era, o menino tá vivo. E o meu filho tá vivo. Eu tenho esse testemunho, se você tá me assistindo, tem minhas redes sociais aí, eu tenho esse testemunho, Renata, no e-mail, ela me escreveu. Eu tô te contando com essa riqueza de Nossa, que detalhes. coisa linda. porque Tá vendo, Lucas? Ela me escreveu depois, Lucas, eu tenho esse e-mail guardado com muito carinho, ela me escreveu esse e-mail, esse testemunho. E aí, mas o milagre nem tá aí, o meu filho tá vivo. E hoje eu vim aqui pra agradecer você, e eu disse, pastor, como eu agradeço ele? E o pastor estava contando para mim que você tem um filho que toma um leite caro, especial. E eu e meu marido, no mínimo que a gente pode fazer, nós vamos dar uma caixa de leite pro seu filho. Ela me deu 12 latas de leite, né, que eram R$3.000. Eu tinha dado... Olha o poder de uma oferta, né? R$100 compra uma vida? Nunca, nunca. Deus só queria um ato de fé daquela mulher e um ato de fé meu, porque assim, eu preocupado, vou dar o 100, não vou comprar lata de leite. Deus me deu 12 latas. Então, vale a pena acreditar. Nossa, Vale a pena exercitar e usar a sua fé. é incrível, é emocionante, e é interessante que enquanto você está falando,
que hoje eu posso sentir sem duvidar. Uhum. Porque alguns anos atrás, talvez eu estivesse ouvindo e E questionando duvidando. e duvidando. Sabe? De pensar assim, nossa, será? Mas, Ai, mas improvável. Mas Será? você lembra do menino do interior? Eu fiquei com quase. Lucas, eu fiquei quase 18, quase 4 ou 5 anos com meu passaporte numa gaveta. Mas eu nunca deixei de acreditar. Um dia eu orei e eu disse, numa virada de ano, depois da falência, no 10, 9, 8, a gente tem o costume de passar orando a virada de ano. Ok? A gente não passa comemorando, passa agradecendo, já dando um pedidinho ali. Na virada de ano eu briguei com Deus. Eu disse, Deus, eu nunca mais colhi em milhares. Porque eu era milionário, eu fali. E assim, vivia só do. Né? Falei, Deus, eu nunca mais colhi em milhares. Me faça colher em milhares. Essa é uma matéria, eu ensino sobre fé e finanças. E esse testemunho coaduna muito com isso. No outro dia, no dia 1, o Espírito Santo me respondeu a oração. Ele falou, filho, sabe por que você nunca mais colheu em milhares? Eu falei, não, porque você nunca mais semeou em milhares. E quando eu tinha, então eu semeava 10 mil de oferta, 20 mil, um carro, como eu já lhe falei, eu já dei Nossa, mais de 9 carros, então semear para mim não é um problema. Mas eu fali. E a minha guerra com o Espírito Santo foi, você tá de brincadeira? Porque assim, eu não tenho milhares. O Espírito Santo disse, você tem. Eu não tenho, eu vivo de oferta, não tenho milhares, eu nunca mais vou colher em milhares. Você tem. Eu falei, então eu tenho, então. Porque eu sempre digo que Deus nunca vai te pedir algo que você não tenha. Aí eu analisei, eu tinha 20 agendas em janeiro. Falei, se eu der 50 reais de oferta em cada agenda, calma. R$ 1.000, né? Sim. Então, fechou. É aí que tem aquela que eu dei 50, o cara me deu 20, que maligno. Então eu comecei. Todo Muito culto bom. eu pregava, Ah. independente, eu dava 50 reais de oferta. E graças a Deus, naquele mês eu preguei 28 vezes em janeiro, então eu dei 1.400 reais de oferta. Eu me lembro que no dia 1 de fevereiro, uau! Não que eu seja um gigante na oração, mas aquele dia eu passei algumas horas orando. E eu disse, Deus, ó, não riam. Você que tá em casa, não ria. Não ria. Você vai rir. Naquele dia, oração é algo muito íntimo. Naquele dia eu orei assim, Renata, Deus, eu ensino sobre sementes. Eu sei que tem sementes que demoram anos para nascer. Como é que eu colhi do Thiago Brunet 7 Sim. anos depois? Uma semente de 7 anos para poder colher. Mas hoje eu não posso esperar, não. A semente que eu plantei em janeiro tem que ser igual a João e o pé de feijão. Eu tenho que jogar, ela tem que dar uma árvore frondosa, tem que nascer. Eu orei desse jeito. Eu nunca julgo um homem desesperado em oração, né? Eu tô lá, Deus tem que ser igual a João e o pé de feijão. Essa semente tem que ser, meu Deus. Eu terminei de orar, meu telefone tocou meio-dia. Meio-dia. Um empresário de Curitiba, hoje meu amigo, Silas Schwenk. Um grande abraço, Silas. Ele constrói prédios. Ele me ligou. Pastor Menino, tudo bem? Tudo bem. Ele me disse assim, estou falando de um homem milionário. Ele disse assim, eu estava aqui orando e o Espírito Santo soprou o seu nome. Porque eu sirvo a um Deus que sopra nomes. E aí eu quebro esse tabu de que quem tem dinheiro não pode ter fé. Não, eu estou falando de um homem milionário que tem a sua vida de oração. Que ouve a voz de Deus. Eu estava aqui orando, o Espírito Santo soprou o seu nome. Posso fazer a sua agenda? Eu digo, pode. Como é que tá a sua agenda? Eu digo, vazia. Porque eu não pedia, eu não articulava, eu dependia de Deus me levar. Então vou fazer. Daqui a pouco ele me liga, acabei de fechar a sua primeira agenda. Falei, que bom, em outro país. Eu já pensei, Paraguai. Porque eu moro do ladinho e esse rapaz tem uma missão no Paraguai. Falei, eu conheço, já preguei no Paraguai. Ele falou, não. Sua primeira agenda é em Paris, na França. Uau! Falei, uau. Passaporte estava guardado, né? Já tinha. tinha. Aí ele me ligou de novo, no mesmo dia, falou, fechei a segunda agenda em Londres, na Inglaterra. E ele fechou mais 11 países. E eu me lembro que eu fui naquela viagem. Eu só acreditei quando eu entrei mesmo no avião, né? Mas eu fui, Renata, com 60 reais. Menino lá de Louisiana. Pensei, eu tenho que trocar esses 60.
6 euros. Eu fui e voltei com esses 60 reais, cara. Eu me lembro que eu tinha sede. E eu pensava, cara, vou ter que trocar o meu dinheiro pra comprar uma água. Daqui a pouco, do nada, vinha o Silas. Rapaz, tava passando ali, me deu uma sede, comprei uma pra você também. Esse cara cuidou de mim na Europa. Eu preguei uma vez. No segundo dia eu disse, Silas, onde é a próxima pregação? Ele, só dia 30. Eu falei, meu Deus. Eu vou ficar 30 dias aqui sem pregar. Ele falou, porque assim diz o Senhor. Essa é a única vez que você vem pra Europa a passeio. Uau! Eu vou fazer da Europa pra você o carreador que você ia pra sua casa quando era criança. No Paraná, carreador é o caminho marcado. O caminho que você passa muito, daí fica marcado. E tinha esse caminhozinho pra entrar na minha casa, a gente morava num sítio. É o carreador que você ia pra sua casa quando era criança. Você vai vir muito pra cá, só que essa é a única vez como turista. E eu andei, já tinha em particular. Eu fiquei nos melhores hotéis. Eu andei em bar, eu comi nos melhores Com restaurantes. 60 reais no Com bolso. 60 conto. 60 Só um reais. pouquinho, eu preciso dar... Gente, vocês estão ouvindo isso? Já coloca aqui o que você tá sentindo. É uma coisa que é difícil de acreditar, não é? Com 60 reais. E eu voltei com 3.000 euros de oferta ainda, porque pensa bem. Olha, o euro eu- tá quanto? 7, Eu Lucas? preocupado. Quase 7, né? Eu preocupado, falei em casa, um dia falei, será que eles vão dar oferta pra mim? Porque pensa bem, eu 30 dias na Europa, o aluguel aqui atrasado, o leite das crianças. E ele me ligou. Ele falou, menino, eu tava aqui orando, o Espírito Santo mandou eu te ligar pra acalmar teu coração. Porque onde você pregar, ninguém vai te dar oferta. Então você não ligou pra me acalmar. Não, onde você pregar, ninguém vai te dar oferta. Eu vou te dar uma oferta no final da viagem. Então, além dele pagar tudo, ele ainda me deu dinheiro pra voltar pra casa com dinheiro. Nossa. E eu me lembro, eu pulei essa parte que é muito emocionante, Renata. Quando o avião, eu tô chegando em Paris, que o avião bateu, sabe? A primeira Sim. batida, né? Dependendo da 2 ou 3. Quando ele bateu no solo de Paris, eu escutei a voz do Espírito Santo dizendo, eu sou fiel ou não? Uau. Porque, gente, eu tinha 15 anos e as pessoas olhavam pra mim na igreja e diziam, você vai pra Inglaterra. Você vai pra Paris. Mas, cara, eu sou o filho do pedreiro, não tem condição, não tem como. Mas eu sirvo a um pai que pode Tudo. E tudo. que te colocou em todos esses E lugares. essa foi a primeira viagem. Eu lembro que naquele ano eu já voltei 6 vezes à Europa e todo ano eu vou 5, 6 vezes só na Europa, mas eu prego no mundo todo, né? Que São coisa mais de mais... 40 países E hoje. esse lado, imagina só, né? Num convite, num desespero, as coisas foram acontecendo. E você vem se apresentando em grandes palcos, pregando em grandes lugares. Eu queria que você falasse deste livro. Deixa ele. Ferido pelo processo, curado Pelo pelo propósito. É novo, tá lançando agora. Lançando agora, tem lançamento Fala um marcado. pouquinho dele para a gente poder conhecer. Vamos começar agora os lançamentos. Então, Ferido pelo processo, curado pelo propósito, eu tenho dito que é o livro da minha vida, né? Foram quase 5 anos escrevendo. Eu tenho um autor comigo, que é o pastor Fernando Rios, um grande amigo, e parte dele, a ideia de escrever o livro, ele disse, cara, vamos escrever um livro juntos. E ele judiou do meu coração, porque ele escreveu a primeira parte, disse, toma. Uau, se E aí vira eu que o filho é teu. tive que me desdobrar para que a gente conseguisse escrever junto. Nós coadunamos a escrita, né? Eu sempre digo que não há como saber onde sou eu, onde é pastor Fernando, porque a gente tem o mesmo coração. O livro Ferido pelo Processo vai falar muito íntimo com as pessoas, porque as pessoas passam por processos porque primeiro elas não conhecem a sua identidade. Elas não conhecem o seu propósito. E elas atrasam o seu propósito por não entenderem o que está acontecendo e por que está acontecendo. Então eu começo primeiro tratando com isso. Eu faço a pergunta, você sabe qual é o teu propósito? Né? Na primeira parte do livro eu tento deixar muito claro que todos nós temos um propósito. Mas a maioria das pessoas elas não sabem e quando sabem, a Renata sabe qual é o propósito, mas ela se perde no processo. Então, ou elas não sabem quem é, ou elas não sabem quem são e qual é o propósito delas, ou elas descobriram o propósito, mas se perdem no processo, porque o processo machuca. Dói. O processo dói. O crescimento em si dói. E nesse livro eu trago a síntese da história de José, né? Então, nele todo eu vou trabalhar a vida e os processos e o propósito de José,
Com a história de José, eu trago outras lindas histórias, como Martin Luther King, Silvio Santos, dentre outros grandes, Walt Disney, Henry Ford. Eu trago grandes tubarões aí do empreendedorismo e da história, que também viveram, assim, processos que, olhando a olho nu, a gente olha e diz, como alguém suportou Improvável. isso, né? E todos nós temos isso em nós. O problema é que eu vejo muita gente se perdendo, desacreditando de sonhos, engavetando sonhos, trancando e jogando a chave fora. Nós vamos arrombar essa gaveta com ferido pelo processo, curado pelo propósito. E vamos tirar esses sonhos do papel. Eu quero, com esse livro, fazer as pessoas acreditarem de novo. Eu quero que elas entendam que tudo que está acontecendo para o seu bem. Se eu pudesse dar uma síntese bem rápida, eu tenho um José, que é o filhinho do papai, que mora lá no fundo do fundo do fundo de uma aldeia, só que ele tem um sonho. Ele tem um sonho que ele vai ser grande, que ele vai governar. E essa é a identidade dele. José governa, sem querer. E a nossa identidade, o nosso propósito, ele manifesta sem querer. Você que fica aí olhando, dizendo talvez, eu não sei qual é o meu propósito. Começa a prestar atenção nos detalhes, porque o nosso propósito se manifesta. Esse menino, que é o mais novo até então, depois vai ter um outro filho, mas até então ele é o mais novo, de 11 filhos, ele governa a casa. Ele não governa a casa porque ele é o, como dizem por aí, eu vou usar um palavreado chulo, mas necessário. Ele não governa a casa porque ele é o puxa-saco do pai. Ele governa porque ele é o que serve mais. E Jesus Cristo deixou escrito, maior é o que serve. Eu tenho um mentor que tem uma frase, ele diz assim, enriquece quem ajuda mais pessoas. Então é esse menino que quando o pai levanta, ele corre lá com o chinelo do pai, para o pai não pisar no frio, e o pai dele é idoso. É esse menino que quando o pai senta na mesa, ele já tem um omelete do jeito que o pai gosta. É esse menino que obedece o pai. Tanto que quando a história de José começa, o pai já está dando uma ordem para ele. O pai olha para ele e diz, vai lá em Dotã, vê se os seus irmãos estão lá. Olha só, o pai não confia nos filhos, porque os filhos mentiam, não obedeciam, diziam que iam para um lugar e iam para outro. E José não. Ele sabia que se mandasse José ir para o buraco, José ia para o buraco. Para a esquerda, então ele é o um filho obediente. Obediente é o filho que governa porque ele obedece. Então, esse filho governa na casa do pai. Esse filho é traído pelos irmãos, ele é traído por quem ele ama. Eu acredito que quando José é jogado na cova, eu acredito que ele nem acredita que aquilo está acontecendo. Ele fala, gente, vocês estão de brincadeira, tira eu daqui. E assim, era para ele ser morto ali. Mas quem tem propósito é guardado pelo Senhor. Era para José ser morto, mas um dos irmãos olhou, eles estão tramando para matar ele. E eu não estou dizendo que são os inimigos dele. É dentro de casa. Né? Não é quem odiava ele. Às vezes você é traído dentro de casa. É quem está do lado, é quem senta na mesa, é quem come junto, é quem aperta a sua mão. É aquela pessoa, Renata, que a mulher, é um novo feminino, que a mulher pegou metade do pacote de fralda dela e deu metade para a amiga. É aquela pessoa que ela pegou o quarto dela e deu para a amiga dormir junto, que a amiga não tinha onde morar. É aquela pessoa que colocou no trabalho dela a amiga que estava desempregada e a amiga fez de tudo para ela perder e ficar no lugar. É essa gente que está traindo José. É essa gente que está vendo como que eu mato ele. Mas ninguém mata quem Deus escolheu. Ninguém mata quem tem um propósito forte. Eles até tentam, mas não conseguem. Alguém no meio da história, o irmão mais velho, Rubem, falou, vamos matar? Não. Vamos jogar ele nesse buraco aqui. Olha só. Eles querem acabar com ele de qualquer jeito. Eles querem tirar o brilho que você tem, porque ele tinha uma roupa colorida que brilhava. Nosso brilho incomoda as pessoas, mas não é por isso que você vai parar de brilhar. Não é por isso que você vai se entregar, porque as pessoas param de brilhar. Nossa. Quando eu ouvi, foi ano passado, 2024, eu estava fazendo caminhada, ouvindo o Thiago Brunet, e foi a primeira vez que eu escutei essa história. Quando eu cheguei em casa, eu falei pro meu marido, nossa, preciso entender essa história, eu tô um pouco indignada. Que eu ainda, nova, eu falo que eu sou nova, eu tô engatinhando. Eu falei assim, tadinho dele. Muito bom. Falei pra ele foi injusto, pensa só, ele não fez nada. Ele não fez nada. Mas o restante da história, para onde ele chegou, isso foi tão maravilhoso. Porque eu falei, foi o que eu falei para ele, eu disse, ele foi injustiçado,
Eu me vi na história. Acho que eu e todo mundo se vê nessa história. Todo mundo tem, né, passou por processos Sim. difíceis. A gente esteve agora recentemente lá no Egito, né? Estivemos Foi no onde eu Egito. conheci o Rumining, nessa viagem maravilhosa que a gente fez, Egito e Israel. E lá no Egito a gente passou por essa história, né? José do Egito. É muito lindo isso, o que aconteceu. E o que eu trouxe de lá, sabe, Rumining, é que ele podia, você, como eu, que nós fomos traídos, num primeiro momento como humano aqui, que é esse sangue que corre na vida, a gente pensa, eu vou dar o troco, eu vou pagar com a mesma moeda. E quando eu vi a história, eu falei, uau, caiu aquela ficha. Ele ajudou todos os irmãos dele. Sim. Eu saí do Egito com essa sensação. Eu voltei diferente, nesse sentido de pensar, eu não preciso dar o troco. Porque às vezes a gente não quer fazer o mal. Eu nunca quis fazer o mal dando troco. Talvez você também não. Mas não é sobre fazer o mal, muitas vezes. É sobre desejar o bem para aquela pessoa. Porque às vezes a gente se coloca num lugar de indiferença. Me feriu, não quero nem saber. E eu fiz muito isso na minha vida. Não quero, você me machucou. Eu não quero te servir mais. E o aprendizado que eu tive é: quem te feriu, talvez aconteça de você precisar servir e sirva com o coração. Porque você vai transformar a vida dessa pessoa. Estou errada? Não é isso. É É isso. isso. E quando eu digo ferido pelo processo, porque a gente tem que entender que cada etapa da nossa vida é uma preparação para um momento de inflexão. Deus está me preparando e preparando você para o maior momento de milagre da nossa história. José, ele é vendido como escravo pelos irmãos. José podia ter surtado aqui nesse momento, podia ter virado um rebelde, um drogado, podia ter... Mas José tem um propósito muito forte. Então, quando José é vendido, e lá no Egito, primeiro que José tem que atravessar aquele deserto todo a pé, com corrente na mão. Os pés dele estão sangrando. Essas são feridas do processo. As mãos dele estão sangrando porque as algemas e as correntes prendiam os pés e as mãos dele, e o pé está pisando a areia quente, que nós passamos por lá. Nós passamos pelo deserto. Ele tem que andar dezenas de quilômetros a pé para chegar no Egito, sendo puxado, sendo humilhado, E ele não sendo tinha feito açoitado. nada. Nada, é um inocente. Talvez você está aí dizendo, mas eu não fiz nada, eu sou inocente. Tá tudo bem, calma, é um processo. Quando ele chega lá, ele é vendido como escravo. Pensa bem, agora você, que era o governante de uma casa, agora você é um escravo de outra casa, numa cultura que você não conhece. Qual que é o primeiro sentimento? Eu vou ser um rebelde aqui, eu não vou fazer nada. Eu vou me vingar, eu vou... Mas José era excelente. José era uma pessoa excelente, Renata. Coração lindo. José olhou e falou, quer saber? Já que eu tô aqui, eu vou dar o melhor de mim aqui. Uma das coisas que me apaixona em José é que ele sempre dá o melhor dele. Então imagina o José, primeiro dia como escravo. Alguém chega, vem aqui. Você vai cuidar desse jardim aqui. Ok? Você tem essa semana para cuidar desse jardim. Imagina o José muito louco. Porque ele já tinha cuidado do jardim na casa do pai. Então o que o José faz? Ele faz o melhor jardim da vida de Potifar. Em um dia. Aí ele chega no final do dia e fala, o que eu faço agora? Como assim? Não, o jardim tá pronto. Você deve ter feito de qualquer jeito. O cara vai, uau. Excelência. Você vai limpar as janelas agora. Você tem o resto da semana. No dia, ele limpa a janela, porque ele limpava a janela da casa do pai. Eu terminei a janela. Você já terminou a janela? E os escravos tudo assim. O rapaz vai devagarzinho. Fala, cara, eu vou dar o meu melhor, aonde eu tiver, como escravo ou não. Nossa, tá vendo, Lucas? Ele limpa as janelas. E aí alguém olha pra ele e fala, rapaz, eu vou tirar você do lado externo. Eu vou te colocar no lado interno. Cuida da casa. Ele limpa a casa. Como nunca ninguém limpou. Agora pra ele, cara, não dá pra te deixar na limpeza. Eu vou te colocar na cozinha. Tem esse saco de batata aqui. Você tem 3 dias pra descascar. De tarde ele vai lá. Moço, a batata acabou. Tem outro saco. Agora, não, você vai ser o subchefe da cozinha. Você vai
Chegou um dia que um olhou pro outro e falou assim: aquele menino, ele já passou por quase todos os lugares aqui já. Ele entende tudo da casa já. A gente já deu dinheiro na mão dele para ele comprar no mercado e nunca foi tanto econômica a nossa compra como agora. Porque ele pesquisa, ele pechincha, ele dá um jeito. Vamos dar a casa para ele governar. E José governa a casa de Potifar. Ele se torna o monsenhor da casa, o copeiro da casa. Ele já tem um quarto bom, uma cama boa, confiança, dinheiro. Ele manda em todo mundo na casa de Potifar. Agora, escuta bem o que eu estou dizendo. A casa de Potifar é transitória. É um novo normal que não é para sempre. Cuidado para não substituir o ótimo de Deus pelo bom. Uau! Tem um lugar maior que Deus vai te colocar. Tem algo maior que Deus vai entregar na sua mão. Você não pode se contentar com esse bom. Deus tem um excelente para te entregar. Mas tá bom para José. Poxa, de escravo. Agora não apanha mais, não usa roupa suja, ele escolhe o que Ele ele tem uma come. cama para dormir, Ele né? tem um quartinho dele, ele governa ali. Mas a mulher de Potifar queria ele de qualquer jeito. A Bíblia diz que ela tentava ele todo dia. Não é uma vez, todo dia ela dava um jeito, ela queria ele e tal, e ele sempre... E a palavra dele para ela, olha, não é que eu não quero você, é que eu não posso pecar contra o meu Deus. Até que um dia ela arma tudo, ela fica sozinha com ele na casa, ela fica pelada, e quando ele manda chamar ele entra no quarto, ela arranca a roupa dele. Eu brinco aqui que quando ela arranca a roupa dele, ele olhou aquela mulher, ela não devia ser feia. A mulher do general, do número 1 do faraó. Ela era, sabe? Ele olhou para ela assim, ele tinha 5 segundos, Renato. Senão ele transava com aquela mulher. Ele olhou e falou: se eu ficar mais um segundo aqui, Já era. a Bíblia diz que ele fugiu. Porque sempre tem situações, né, como você citou o livro Arte da Guerra na nossa pré-conversa aqui, tem situações que não é para vencer aquela batalha, é para fugir para ganhar a guerra depois. Imagina esse menino fugindo, hormônio à flor da pele, ele se tranca no quarto, diz, venci! Uau! Não fiz! Uau! Imagina a alegria dele, eu rejeitei! Daqui a pouco... Ele fala, meu Deus, que bagunça. Calma, gente, calma. Ele abre a porta. Tem uns soldados ali. Potifar tá na porta, a mulher tá chorando, apontando o dedo, dizendo, é ele. É ele que me estuprou. Aqui é a roupa dele que ele correu e esqueceu lá. Sentença de estupro no Egito. Morte. José dá uma olhada em volta. E quantas vezes nós estamos em processos assim, que parece que não tem o próximo passo? Que é o fim. Esse livro é para alguém que está num momento assim. Talvez você perdeu uma empresa, você perdeu um casamento, você perdeu o seu filho te rejeitou, tua família te rejeitou, o médico olhou para você como olhou para mim e te deu um ponto final e você falou, cara, acabou. Eu venho dizer para você, esse ponto final não é um ponto final. Há uma mão poderosa de Deus no céu que vai transformar esse ponto final em uma vírgula e vai continuar escrevendo a sua história. Foi assim com José, foi assim com Martin Luther King, foi assim com Walt Disney. Foi assim com o Com o Menin, é assim com o Lucas, é assim com a Renata, é assim. Deus é tão bom com José que a sentença dele, a primeira jurisprudência aconteceu aqui, que era para ser condenado à morte, e a prisão dele é revertida em prisão perpétua. Só que lembra que José é o que serve, e que a Bíblia diz, escuta bem isso, você que talvez não quer ajudar os outros, não quer servir, maior é o que serve. José é jogado na prisão, e daí ele tá lá. Mãe, imagina comigo, José é excelente, Lucas. Primeiro dia na prisão, ele batendo na cela. Ô, ei, carcereiro, o que foi, rapaz? Opa. Eu bati aqui. Ficou. Ele vai cortar, que então. volta. Volta, bateu. Okay. José tá batendo na cela e o carcereiro, o que foi, rapaz? Hein? Dá uma vassoura pra mim, um pano aí, um produto de limpeza. Essa cela tá um lixo. Mas deixa que eu limpo, fica tranquilo. Aí ele limpa dele. Ele ilustra a grade. No outro dia ele fala, hein? Você não deixa eu limpar esse corredor, não? Ele limpa o corredor. Ele queria servir. No outro dia ele chama o carcereiro e diz, hein, o que é necessário? Se você deixar a gente tomar um banho de sol, o pessoal não fica com tuberculose. Eles são tudo doentes aqui, porque nós não sai.
Eu cuido da galera, deixa comigo. Ele começa a servir tanto na prisão que chega um dia que o carcereiro faz assim: ei, Tó, ele tá preso em prisão perpétua, mas ele tem a chave. A Bíblia diz que ele tem a chave da prisão. Porque ele serve. Dois presos lá têm sonho, ele só tem um dom, interpretar sonho. E eu, talvez, outra pessoa no lugar dele não queria fazer nada, porque estava lá injustiçado. Mesmo injustiçado, ele serve. Ele interpreta o sonho da pessoa. Ele diz pro padeiro: você, desculpa, querido, você vai morrer. Agora você, copeiro, você vai voltar pro seu lugar. Mas quando você voltar para lá, lembra de mim. E coisa triste, por quê? Porque as pessoas esquecem da gente. O copeiro esquece dele, ele fica lá. Mas ainda bem, porque se ele vai, Renata, naquele mesmo dia, tinha uma vaga. Qual vaga que tinha? Padeiro. Alguém olhar para ele e falou: você sabe fazer pão? Falou: ih, Potifar era o melhor que tinha. José é o melhor padeiro do Egito. Então, Deus faz com que o copeiro não lembre dele para que ele não se torne o melhor padeiro. Para que ele se torne o governador do Egito. E ele volta. 2 anos depois, Faraó tem um sonho. Ninguém interpreta o sonho. Faraó fica doido. Mas o copeiro está ali. Porque eu sempre digo que são pequenos elos que unem grandes correntes. Por isso não despreza ninguém. Não é porque é o porteiro. Não é porque é o cara do valet. Não é porque é a pessoa que abre a porta. Perfeito. Não é a pessoa que serve o cafezinho. Talvez essa pessoa seja a pessoa de Deus que vai unir o maior elo da sua vida, né? O elo que une correntes. Quem uniu o elo para José não foi o chefe da prisão. Foi o copeiro do rei. O copeiro olhou e falou: o faraó está desesperado, o copeiro levanta a mão e fala: olha, eu conheço um homem, hein? É linda essa parte. Eu conheço um homem que de Deus carrega um dom. Cara, quando eles chamam José, José chega, eu amo essa parte. O faraó olha para ele e diz: é você que interpreta sonho? Imagina nós. Eu sou o bicho da goiaba do sonho. Conta comigo. Não, aqui é comigo. José olha e diz assim: a Deus se dá o dom. Ele já remete toda a honra e toda a glória a Deus. Ele interpreta o sonho de Faraó, e tem um livro que eu estou escrevendo, Renata, e o tema dele é Seja Intencional. Tem alguns anos que eu estou escrevendo ele. E José é intencional. Caminhando para encerrar, José olha e José conta todo o enredo, interpreta todo o sonho, e no final da história ele diz assim para Faraó: escolhe alguém com inteligência, escolhe alguém que entenda de matemática, escolhe alguém que durante os 7 anos de vaca magra vai administrar tudo, durante os 7 anos de vaca gorda, onde tudo vai nascer, vai administrar tudo, para que quando faltar, só o Egito tenha. Gente, Faraó dá uma olhada em volta. Você não tem como escolher. José foi intencional, a gente tem que ser intencional. A gente precisa ser intencional. Falta intencionalidade em nós. E ele escolhe José, e assim, por que é muito lindo isso? Por que você tem que acreditar no processo de Deus na sua vida? Porque você tem que acreditar que quando você chegar no propósito, isso tudo vai ser curado. Porque o faraó vai criar para José agora um cargo que não existe. Não existe governador do Egito. Não tinha um antes. E nem teve um depois. Deus criou aquele momento para José. E agora, quando você começa a cumprir o seu propósito, é a hora que as pessoas imaginam: agora eu vou pisar em quem me humilhou. Agora eu vou destruir quem me feriu. Então tem fome no mundo todo, só José tem comida. Os irmãos já têm que ir lá comprar comida. Essa parte é muito linda. Eles não reconhecem José. Eles não reconhecem porque quem prospera, Renata, muda. Fica excelente, fica diferente. Agora, José reconhece eles porque eles estão os mesmos no mesmo lugar. E quem trama contra os outros, quem tem inveja dos outros, quem quer matar os outros, essas pessoas sempre ficarão no mesmo lugar. Então é hora de José mandar matar todo mundo agora. É hora de José se vingar, mas José dá um grito. Ele grita: eu sou José, o irmão que vocês venderam. E eles começam a ficar com medo de José. Não, mas fiquem tranquilos. Deus me mandou na frente para guardar vocês. Nossa. Deus me mandou na frente para cuidar da comida, para o mundo não morrer de fome. Era muito maior. E a frase que ele termina: vocês fizeram mal para mim, mas Deus transformou o mal em bênção. Né? É o grito de: eu fui ferido pelo processo. Que é este livro maravilhoso que a gente... curado pelo propósito. É isso aqui. Ferido pelo processo, curado pelo propósito.
Tô muito feliz. A gente Eu- espera que milhões de pessoas sejam Exato. Eu quero alcançadas por essa colocar, mensagem. Lucas, você coloca que nós estamos aqui com o nosso tempo, porque assim, você vai ter que voltar, vai ter que ter parte 2, e já comenta aqui, Eu volto. tá? Curte, comenta, compartilha. Tá aqui, ó. O nome que é desafiador, foi um trava-língua esse nome diferenciado, por quê? Porque ele é especial, porque ele é único aqui, ó. Rumining Queiroz. Queiroz, É isso. nas redes sociais. Segue o Rumining, aprenda com este ser humano. Aqui, Rumining, tem no link da bio aqui. Sim, tem o livro. Quero comprar teu livro, como é que eu faço? Para você que está assistindo a gente, como é que faz? Nosso livro está em todas as plataformas digitais. Amazon, Mercado Livre, até da Shopee você pode encontrar o meu livro. Você que gosta de comprar na Shopee, Ó, tá vendo? Até na Shopee, E nós mulherada. temos também o nosso site oficial que vai estar na bio dali. Ou você procura no Google, já vai aparecer para você adquirir Ferido pelo Processo, Curado pelo Propósito. Curado pelo propósito. Eu tô muito feliz. Eu vou voltar aqui pra gente comemorar o best-seller desse livro. É Em isso. breve. Em breve, em breve, muito breve. Muito breve. Tô muito feliz, querido. Muito obrigada pela tua participação, pela pra mim tua foi doação, uma pela honra tua estar aqui. história, pela tua amizade. Que presente foi te conhecer. É bom. Que presente ter você aqui. Que presente poder contar a tua história. Essa missão linda, esse propósito lindo. E ensinar a você que está assistindo a gente aqui, ó, a descobrir o teu propósito. Para você que se sente perdido na vida, sem esperança. Que este episódio possa inspirar você. Ou aquela pessoa que você ama, encaminha para alguém este vídeo, para que possa ajudar ouvindo uma história. A gente precisa ouvir histórias reais. Se aconteceu na vida dele, vai acontecer na tua. Está acontecendo na minha. Estou muito feliz, Renata, muito obrigada, querida. Eu queria que você deixasse uma mensagem aqui, abrisse teu coração e deixasse uma mensagem. Então, para você que está nos assistindo, não importa qual processo você está vivendo. Não importa o quão negra seja essa noite, o sol sempre vai nascer após uma noite escura. Tudo que você precisa fazer é não desistir do próximo passo. Porque o próximo passo vai mudar a sua vida para sempre. Existe um Deus no céu que tem um propósito lindo para você. Você não nasceu por acaso, você não é um erro do destino, você realmente não veio de qualquer maneira. Há um propósito lindo em você e o seu propósito vai se manifestar em breve. Todas essas feridas serão curadas quando seu propósito se manifestar. Continue. Renata, muito obrigado. É uma honra muito grande estar aqui. Eu quero que a sua mensagem ela impacte gerações. Eu quero mesmo que as pessoas vejam essa luz que eu vejo, que eu convivi, e eu espero que milhões de mulheres sejam alcançadas pela sua mensagem. Em nome de Jesus, muito obrigado. Nome de Jesus. Ai, querido, obrigada. Que privilégio. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigado. E já está feito o convite para o próximo Ótimo. episódio aqui, em breve. Amores, o que eu posso dizer para vocês? Guardo no coração aqui este amor, tudo que a gente fez aqui, para que a história dele, para que a mensagem dele toque você, para que você saia deste lugar, para que você enxergue a tua vida de uma outra forma, para você que está sofrendo. Um beijo no coração, a gente se vê na próxima semana. Fiquem com Deus.